Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo a respeito da saúde bucal e algumas doenças também que envolvem aí a boca, não somente os dentes. Eu vou pedir para a nossa produção, doutora, colocar algumas imagens que a gente tem aqui, a gente vai comentando ao longo do programa. Essa imagem que a gente tem, o que caracteriza para a gente exatamente isso? Essa imagem é o quadro inicial da gengivite. Você vê a gengiva vermelha, inflamada, mas não com aquela placa, né? Já em estado mais avançado, mas você consegue perceber a placa ou biofilme bacteriano, que é essa placa meio invisível, pegajosa, que branca, amarelada, né? Amarelada, bem clarinho, e que ela fica superficialmente aqui no colo do dente. Esse é o típico da gengivite. A gente falou que em alguns casos tem a questão genética, tem a má higienização, mas a alimentação influencia? A alimentação, sim, com certeza. Os alimentos mais açucarados, vamos dizer, a criançada que gosta de bolachas recheadas, militos e por aí vai. Tudo isso esses resíduos alimentares, eles vão ficar na superfície do dente. E se não for removido, então vai formar essa placa. E aí dessa placa é que ela ainda é removível em casa. Você consegue fazer a remoção com uma técnica adequada e favorável da higienização. Eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa próxima imagem, porque também mostra pra gente essa questão da gengivite. Aqui a gente já consegue ver uma coloração bem diferenciada, né? Inclusive o sangramento, né? Com certeza. Aí também ela já teve um quadro, você pode perceber que a gengiva, além de ter a questão, eu creio que ainda envolve aí um problema que houve uma irritação bucal por algum alimento, né? Que irritou mais ainda essa mucosa e deixou ela vermelha, sangrante dessa forma. O que a gente percebe aqui, doutora, é que na parte superior a gente tem esse quadro bastante vermelho, essa coloração diferenciada, tem um sangramento, realmente já está até mostrando aqui nessa parte do dente. E aqui na parte inferior, não. Porém, isso acontece, algumas pessoas têm na parte inferior e superior. Por isso que eu acho que essa imagem ela é típica de uma irritação, entendeu? Associada a um quadro de gengivite, bem no início. Que acontece assim, uma arcada, você ter essa situação e na outra não. Outra coisa também que a gente pode pôr como ponto aí, as dificuldades. Tem pessoas que conseguem higienizar mais um lado do que o outro. Então, sim, você pode encontrar um lado com muita placa, muito tártaro e o outro quase nenhum. Agora eu vou pedir para a nossa produção colocar na nossa próxima imagem que fala sobre a evolução da cárie, para a gente entender onde fica a dentina, a polpa. O que a gente tem aqui, doutora, esses 3 passos? Esse quadro, no primeiro, a gente vê o estágio inicial da cárie. Aquela mancha, mas não mancha superficial, uma mancha já invasiva, uma onde já retém pequena quantidade de alimento, onde você vai visualizar essa área preta. Essa área branca aqui, que é a parte, compõe a primeira parte do dente, esse é o esmalte. E essa parte mais amarela, que contorna logo abaixo o esmalte e que vai para a raiz, é a dentina. O esmalte ele só tem na coroa, não na raiz. A terceira parte, a vermelhinha, é a famosa polpa. Então, o estágio inicial, você muitas vezes não sente dor. Então, mas ainda tem solução. Você pode ir no consultório e o profissional ele vai fazer uma reconstrução, uma restauração nessa região, removendo o agente causador, a bactéria aí, e os tecidos contaminados. No segundo, a gente já vê uma cárie mais invasiva. Esse caso, você já pode sim sentir uma leve dor ao mastigar certos alimentos. Então, aquela dor que não surge do nada, mas só surge ao mastigar, ou um alimento doce. Então, é uma cárie que ela já está em dentina. Então, essa dentina, como eu falei, ela é cheia de microporos.
túbulos, no caso, e passa qualquer estímulo para o nervo. Então, por isso que você já consegue sentir um pequeno desconforto. E chega o último caso, que é a cárie no estágio mais avançado. Ela contaminou todo o canal, chegou todo o esmalte, dentinho, ela chegou até o canal e necrosou. Tanto que está todo preto, todo contaminado, e ela vai dar isso aqui, que é uma lesão, que é um abscesso ou uma fístula. Nesse caso, o que é indicado, doutora? Ainda tem tratamento? Tem tratamento. O tratamento é o tratamento endodôntico, ou o tratamento de canal. Agora eu vou pedir a nossa próxima imagem, que também está falando sobre essa evolução da cárie, mas a gente aqui consegue observar já bem. consegue ver o que é um tratamento de canal, né? E aqui já aparece a restauração pra gente, né? Com certeza. Então aqui mostra a cárie no estágio mais avançado, onde a polpa necrosou. Muitas vezes quando a polpa necrosa você não sente dor, mas você vai sentir a dor devido a existir uma lesão, tá? Então você precisa tratar esse canal. Esse canal é a parte que percorre o caminho entre as raízes, aquele nervo, né? Remove aquele nervo, desinfecta aquele canal. Então o canal ele fica sem polpa e você trata, coloca um material próprio para aquela região. Então vai haver uma descontaminação daquela lesão e ela vai regredir com o tempo. Até isso você não pode tratar o canal e sumir. Você tem que ter o acompanhamento durante uns 2 anos. E aqui já mostra o canal já tratado, a parte intermediária, né, que é uma proteção dali, e a restauração, que é a reconstrução daquele dente, das estruturas que foram perdidas por conta da cárie. Doutora, a gente falou a respeito dessa questão da alimentação, né? Existem algumas pessoas que relatam, ao comer, ao ingerir chocolate, por exemplo, que é um alimento muito doce, se ele tiver, por exemplo, ao leite, é mais doce ainda, ou até mesmo algum bolo, algum bombom, e aí você sente uma sensibilidade, uma irritabilidade, por exemplo, ao ingerir esses alimentos. Isso pode ser um sinal de cárie? Pode ser ou como não. Existe outro fator que é a sensibilidade, dentinária, que o paciente ele pode ter pelo fato de haver uma exposição da raiz, né? Entra aquele quadro, vamos dizer, um paciente que ele já teve uma gengivite leve, tratou, mas chegou a ter uma recessão, regrediu um pouquinho aquela gengiva, ela afastou e expôs, vamos dizer, o início da raiz. Esse início, aquela gengiva, ela vai colar, mas vai sempre ter a presença de fluidos ali naquela região. O esmalte é o tecido mais duro do dente e é o que realmente vai proteger de qualquer sensibilidade. Nessa região, como nós não temos esmalte, nós só temos cimento, então essa questão do doce, dos fluidos, triscar ali, o paciente é comum ele relatar dar um choque. Então ele já possui uma sensibilidade dentinária e tem um tratamento específico para isso. Agora a gente falou sobre o tratamento da gengivite e da periodontite, sobre a raspagem, a importância da higienização, tirar toda aquela placa bacteriana. Usar um enxaguante bucal. Enxaguante bucal. Mas a gente tem aqui no estúdio esse produto que é um tipo de creme dental, só que ele é mais específico, né, doutora? Em que casos a pessoa deve usar esse produto? Esse produto é um produto à base de clorexidina. As pastas no convencional, elas possuem componentes que prevêem a placa e também fazem com que diminua aquela agregação. Esse, no caso, ele especificamente, ele contém um antibacteriostático, e um bactericida, que é a clorexidina, que é muito bom e presente nos enxaguantes bucal. Então ele aí já vai ter na composição também no gel. E você utilizando de forma correta, porque a clorexidina, se ela for em líquido, é realmente recomendado para aqueles pacientes que possuem o tratamento de periodontite. Após o tratamento, com a continuidade da prevenção, ele vai fazer o uso dessa clorexidina. E essa clorexidina pode ter uma alteração de paladar. Então, ela é um remédio praticamente. Existe uma limitação no prazo que ela vai usar.
Na pasta dental, a quantidade ela é mínima e ela vai favorecer e vai melhorar e auxiliar a combater esses problemas gengivais. Doutora, a gente percebeu que essa coloração desse produto aqui é diferente de uma pasta comum, né? Com dental, certeza, ela é em mais gel. azulada. É em gel. Geralmente as pastas elas são brancas e possuem também em gel. O que vai diferenciar é a textura com a qual uma espuma mais, outra espuma menos, justamente por ela ser clara, a própria clorexidina embutida aí é muito do fabricante em relação à coloração. Agora tem aqueles cremes dentais que prometem ficar sem mau hálito durante 12 horas, 24 horas, 6 horas. Tem alguns, inclusive, que na sua composição apresentam esse gel, só que com alguns grânulos azul, branco. O que significa isso, doutora? A gente deve usar a pasta dental branca ou esses que a tecnologia nos ajuda cada vez mais? Dependendo da indicação, né, você vê aí o que? Pastas para, por exemplo, existem, como você falou, o mercado oferece diversas pastas. Uhum. Esses cristais, que muitas vezes a gente fala grânulos, são cristais polidores, que a certa marca, né, desenvolve para facilitar ali a higienização, para você ter o dente mais polido, mais branquinho. Mas nada vai resolver, nenhuma pasta vai fazer milagre se não usá-la de acordo. Por exemplo, não adianta eu usei de manhã, 12 horas, mas eu comi um monte de coisa, né? O que vai acontecer ali? Aquela pasta ela vai perder o efeito dela. Então é preciso escovar novamente. Aí vai formar uma película protetora, tem enzimas próprias, às vezes tem zinco, a composição normal tem flúor, tem cálcio, que vai fazer com que aquele dente que perde mineral devido ao ácido das bactérias e também do pH da saliva que diminui, ele venha a ser restaurado a cada escovação. Aí sim vai durar o tempo. Doutora, a gente tem aqui o nosso fio dental, que é um tamanho bem grande. Macro, para a gente conseguir entender. A gente estava falando no intervalo que existem 2 tipos principais de fio dental, né? Uhum. Que tipo é esse? Qual o mais indicado para a gente usar no nosso dia a dia? O que diferencia? Olha, o tipo vai da escolha de cada paciente. Do paciente. Ou de como a gente termina. Por exemplo, o fio dental, ele pode ser fio ou fita. E ele tem da forma encerada, entendeu? Mais largo. Então, se a gente percebe que o fino, aquele paciente ainda tem espaços grandes entre seus dentes, então a gente vai recomendar um fio mais largo, a fita dental. Bom, doutora, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. O tempo passou super rápido, o programa inteiro foi a respeito da saúde bucal, muito interessante. São atitudes e hábitos simples, mas que fazem toda a diferença. Com certeza. E além disso, como a gente falou, que alguns lugares aqui do interior do Amazonas acaba não chegando informação e através do Amazon Site a gente conseguiu atingir esse público também, que tem essa questão talvez de não receber todo esse material, de não ter esses profissionais qualificados ou muitas vezes nem profissionais vão para esses lugares distantes, né? Então, muito obrigada e até a próxima. De nada, eu que agradeço. E para você de casa, obrigada pelo seu carinho, pela sua participação. As matérias, na verdade, foram deixadas de lado para a gente exibir um outro dia devido à sua participação através das nossas redes sociais. Então, a gente vai adaptando ao programa nessa questão da necessidade, da orientação, da informação e também da entrevista. Então, muito obrigada. A gente volta amanhã falando sobre outra doença. Caspa, psoríase e também seborreia. Qual a diferença entre essas doenças? A gente vai saber amanhã a partir das 9h20. Então, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.